A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Neste vídeo, eu gostaria de estar falando aqui de um assunto que ele é um tanto quanto delicado. Então, ele é um assunto muito difícil de eu estar vindo aqui gravar um vídeo sobre esse assunto, porque eu tenho ciência de que tudo que eu falo influencia as pessoas, tanto para o bem como para o mal. Todas as pessoas têm esse poder, mas quando você se coloca numa posição de ensino, você toma responsabilidade sobre si. Então, o que eu estou falando aqui é com base nas minhas pesquisas, naquilo que eu tenho buscado aprender, e eu incentivo você não só a me escutar, como também a buscar fazer suas próprias pesquisas, buscar o seu entendimento da palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ter a revelação de Deus sobre qual que é o melhor caminho para você seguir. O vídeo aqui, o interesse é falar se a Bíblia fala alguma coisa sobre os anticoncepcionais, ou melhor dizendo, se a Bíblia fala alguma coisa sobre medicamentos que as mulheres tomavam no passado para não gerar filhos. Isso já existia ou isso só começou na década de 60 com o advento do feminismo? E qual que é a luz da Escritura sobre todos esses assuntos e todos esses aspectos? Então, eu vou estar mostrando isso. Eu peço para que você fique até o final do vídeo e você comente aí também o que você achar do conteúdo no total. Então, primeiramente, eu gostaria de estar defendendo aqui uma tese de que sempre houveram esses medicamentos, mesmo que de forma arcaica, e a Bíblia fala disso. Ao mesmo tempo também, a primeira prova disso é porque a Bíblia sempre vai falar sobre prostitutas meretrizes. A Bíblia fala muito nesse assunto. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, a Bíblia não se oculta, a Bíblia não tem medo de falar desse assunto, porque é um assunto que é importante a pessoa conhecer, que essas pessoas existem. E se elas existem desde os tempos do Antigo Testamento, elas sempre tomaram algum tipo de medicamento para elas não ter esses filhos, para elas não gerar filhos, para elas poder desenvolver ali aquele pecado delas, né, que elas julgam como uma profissão ou como um trabalho. É uma série de argumentos que tem. Mas de qualquer forma, falando um pouco aqui da parte histórica, tem um vídeo que eu assisti, eu deixei o link dele aí na descrição, sobre os métodos contraceptivos na Idade Média, antigamente, antes do advento do feminismo, com os medicamentos embalados de pílulas, com bula, tudo bonitinho, né? Antigamente não existia dessa forma comercial como existe hoje, mas sempre existiram. Então, o primeiro passo é falar disso, e agora eu vou falar dessa parte histórica, como que era antes. Então, no vídeo que eu assisti, e é muito interessante o vídeo, tem outros vídeos também, vai falar a respeito de fezes de crocodilo que as mulheres utilizavam como método contraceptivo para elas não gerar filhos. Isso acontecia no Egito há quase 2000 anos antes de Cristo. Então, se a gente for fazer as contas, sempre existiu, porque a idade da Terra em si são 6.000 anos desde o tempo de Adão e Eva até o período da segunda vinda de Cristo. São 6.000 anos e os outros 1.000 é tipo um sétimo milênio, um sábado de descanso sobre a Terra. Então, se você for fazer as contas, a gente estaria mais ou menos próximo desse ano 6.000, né? E só de cristianismo, desde que Jesus Cristo veio pela primeira vez e cumpriu o papel dele, já tem 2.000 anos. Se esses métodos existiam há quase 2.000 anos antes de Cristo, significa que isso era um pouco depois ali do tempo de Noé, era no tempo ali de Abraão. Então, essas coisas sempre existiram, é o que eu defendo. As pessoas sempre desenvolveram técnicas para evitar ter filhos. Agora, outras coisas que são citadas também lá no vídeo é limão, que era utilizado para
evitar ter filhos, então as mulheres usavam o suco de limão nas partes íntimas para matar os espermatozoides, a semente do homem. Tem uma série de ervas lá que o vídeo cita, e eu não vou ficar falando das ervas. Fala de cenourinha selvagem, fala uma série de coisas lá que é citado através de fontes históricas confiáveis. Também fala sobre amuletos que as mulheres utilizavam para evitar engravidar. Então é lógico que isso era algumas mulheres, gente. Não é, a maioria não fazia essas coisas, mas algumas mulheres sempre fizeram. Usar amuleto, tinha várias superstições que também era praticado naquele momento, para se acreditando que não teria o filho. Então, depois de desenvolver todo esse raciocínio que eu acabei de falar, mostrando que ervas, porções, sempre foram feitas para as mulheres tomar e evitar ter filhos, isso sempre existiu. Agora eu vou mostrar o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Primeiramente, existe uma palavra na Bíblia que se chama fármaco. Parece uma palavra um pouco difícil, porque é uma palavra em grego. Então, você vai ouvir essa palavra, fármaco, e você vai achar uma coisa assim, absurda. Mas uma dica para você conseguir decorar bem essa palavra é você lembrar de farmácia. Farmácia é onde vende os fármacos. Fármaco significa remédio, medicamento, droga. Tanto é que quando a gente vai numa farmácia está escrito lá drogaria, ou seja, é um lugar que vende droga. Então, a Bíblia fala do fármaco, então dos remédios, e a Bíblia proíbe os fármacos. Então, eu vou estar mostrando aqui qual que era o interesse em si da Bíblia em proibir, abre aspas, os remédios. Mas quando fala remédios, não está se referindo a todos os remédios, ou também poderia ser traduzido como drogas, mas não está proibindo todo tipo de droga, vamos dizer assim. Porque é lógico que se você tiver com dor de garganta, você vai tomar um hortelã, você vai comprar um remédio na farmácia para você sarar sua dor de garganta. Se você tiver com dor de cabeça, dor nos olhos, você vai ter que tomar algum medicamento para sanar aquela doença que você tiver, correto? Então isso não é pecado. Só que o apóstolo Paulo escreveu que os fármacos, e ele estava se referindo às drogas. É como a gente hoje, a gente fala, é errado você usar droga, mas a gente entende que você vai tomar outras coisas que, mesmo sendo chamado de drogas, aquilo tem uma finalidade de curar uma dor de garganta, por exemplo. Então, eu vou fazer a leitura aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre os fármacos. E essa palavra foi muito mal traduzida na nossa Bíblia pela palavra feitiçaria. Não tem nada a ver fármaco com feitiçaria. Fármaco significa medicamento, uma porção de ervas. Já feitiçaria não tem nada a ver com isso, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui e vocês vão acompanhar os textos onde o apóstolo Paulo fala sobre esses medicamentos que eles eram proibidos. E depois a gente vai tentar entender por meio do contexto que medicamentos seriam esses. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria ou fármacos, inimizades, pórfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o apóstolo Paulo em Gálatas, ele proíbe esses fármacos. Mas, pelo contexto, a gente não consegue entender ainda com tanta clareza que fármacos seriam esses. Quais remédios são esses que o apóstolo Paulo está falando que as pessoas não deveriam se utilizar? Quais drogas são essas? Porque o apóstolo Paulo poderia estar se referindo, por exemplo, a uma droga que te tira do sério, né? Então, no caso,
se tira a temperança, o juízo. Então, uma maconha, não useis os fármacos, porque fármaco seria maconha e aí você estaria embriagado como que tivesse bebido muito vinho, então não useis isso. Só que pelo contexto, o apóstolo Paulo não está falando somente dessas coisas. O contexto sempre está rodeado de, quando o apóstolo Paulo fala de prostituição, lascívia, luxúria, ele está falando de coisas relacionadas a uma vida sexual desregrada. E junto disso ele também fala bebedices, glutonarias, porque existia festivais onde as pessoas se reuniam para encher a cara, comer muito e se prostituir à vontade. Então essas coisas existiam naquele tempo. Quando o apóstolo Paulo fala de prostituição, todos aqueles outros pecados acompanham a prostituição, que seria a bebedice, seria as glutonarias, ira, porque junto de toda essa prostituição junta esses sentimentos ruins, inveja. Então tudo isso está acompanhado dentro de um contexto. Da mesma forma, os fármacos, eles não estão ali de forma aleatória. Os fármacos estão se referindo a medicamentos que as mulheres tomavam para poder participar da prostituição, que é o que foi falado algumas palavras antes, ou seja, no mesmo versículo. Vou ler um outro texto que também fala sobre os fármacos. Isso aparece 3 vezes no Novo Testamento. O primeiro é em Gálatas e as outras 2 vezes é em Apocalipse. Vai falar o seguinte, o próprio Senhor Jesus falando: os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas fármacos, nem das suas prostituição e nem dos seus furtos. Novamente, o contexto fala de prostituição, como todas as vezes que aparece a palavra fármaco, a palavra prostituição aparece no contexto imediato ou no contexto anterior. E nesse contexto de Apocalipse fala também dos assassínios ou dos homicídios. Por que a Bíblia tem que relacionar homicídios, prostituição e fármacos, como se fosse coisas interligadas, ou melhor, e também fala dos furtos, mas parece uma lista de pecados que é aleatório, mas não é aleatório, porque os fármacos eram necessários para dar manutenção numa vida de prostituição, e a vida de prostituição gerava assassínios e ao mesmo tempo furtos, porque o furtos tem que estar ali também, porque a pessoa está roubando. Quando ela mata alguém, ela está roubando o futuro de uma outra pessoa. O maior roubo que existe não é o roubo material, quando você toma o telefone de uma pessoa à força. O maior roubo é se você tirar dela o direito dela viver. Dando continuidade. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos fármacos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nesse versículo, além da Bíblia falar dos fármacos, a Bíblia tem que falar novamente da impureza sexual, a Bíblia tem que falar dos assassinatos, a Bíblia tem que falar de idolatria, porque são pecados que eles estão relacionados. A idolatria também está relacionada com a prostituição. Basta a pessoa conhecer o mínimo de Bíblia que ela sabe disso, que a prostituição na Bíblia é comparada à idolatria. Então, a idolatria está misturada com a prostituição de forma espiritual. Ao mesmo tempo, a prostituição gera assassinatos e os assassinatos geram uma série de sentimentos ruins, e para a manutenção da prostituição seria necessário que as mulheres
evitasse ao máximo de ter filhos, porque não tem como uma mulher viver uma vida de prostituição e ao mesmo tempo ficar gerando filhos. Aquilo ali é um fardo para a mulher que segue esse caminho. Por isso que dentro desses contextos sempre fala dos fármacos, das drogas, das porções com fins ocultos, porção com fins de ervas, com finalidade oculta, porque essas porções eram tomadas por essas mulheres para esterilizar o ventre. Então, essa é a teoria que eu defendo dentro dessa palavra. Essa palavra se refere a todas aquelas mulheres que utilizavam medicamentos ali, ervas, fervia, fazia um chá, e elas tomavam aquilo ali para elas não gerar filhos. Então, é isso que eu acredito. E o apóstolo Paulo está escrevendo que é errado a prostituição, é errado o assassinato, vocês têm que viver uma vida em santidade com Deus. E a caneta, a pena do apóstolo Paulo está escrevendo que é proibido os fármacos, proibido tomar medicamentos que iria tornar o ventre delas estéril. É isso que eu entendo que o apóstolo Paulo está defendendo quando ele fala sobre os fármacos, sobre as porções de chás com finalidade oculta. É essa tradução que você vai encontrar ali no dicionário Strong, por exemplo, dessa palavra que pra gente, infelizmente, é traduzida como feitiçaria. Então, é uma série de coisas que a gente tem ali documentado em registros históricos, a própria Bíblia falando sobre os fármacos, mostrando que isso sempre existiu e que a caneta, a pena que o apóstolo Paulo escreveu, estava falando para não mexer com essas coisas. É isso que o apóstolo Paulo está falando, porque a proposta desses medicamentos, ela é o oposto daquilo que está no Salmo 127, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por ter acompanhado. Se vocês ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e se tiver com dúvidas ainda que eu não consiga sanar, talvez nos comentários, assista minha playlist sobre esse assunto, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe.